hoje foi um dia bastante intenso. Eu não sei se mudou um pouco a sua percepção para o final de ano. Não mudou, não mudou. Vamos dar uma olhada aqui, eu te explico. Não mudou mesmo. Eu te dou 2 desenhos aqui, Marco. O primeiro é que a gente respeita esses fundos aqui e o preço volta a subir, andar de lado, volta a subir e começa a testar os topos anteriores. E isso é típico. Seria muito bom, né? Porque a gente está aqui, ó, rompendo essa linha de tendência de baixa, testando de novo aqui. E muitas vezes esse forte movimento é só para dar susto em todo mundo. Ih, rapaz, não era para perder essa linha vermelha aqui, perdeu. Mas muitas vezes a gente vê isso na construção de uma base aqui antes de subir. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é que ele faz algo parecido com isso. Aí ele pega os stops de todo mundo, ele pode vir para cá, mas esse suporte aqui, ele tecnicamente falando, é quase nula a probabilidade de romper. Aí, depois ele volta a subir. Então, a gente vai ficar muito atento nos próximos dias. E o desenho que eu vou fazer é essa, tanto que eu estou vendo vários outros no Prisma Ficube, vários outros papéis que estão prestes também de dar entradas interessantes no curto prazo. Então, eu acho que a gente vai fazer algo parecido com isso, para depois voltar a subir. E se eu pegar aqui as mimas, a gente percebe que esse comportamento, Marco, é um setup Ficube que a gente chama beijo da vida. Beijo da vida é quando o preço vem aqui, dá um beijo no 610 e depois sobe para 144. Tem uma estatística muito favorável em relação disso. Então, essa é a minha expectativa. Eu acho que a gente vai subir, a gente pode voltar para 120 tranquilamente, e a gente também pode sofrer uma violenada antes de fazer isso, só para limpar a casa, deixar todo mundo com medo, e depois o movimento verdadeiro aparecer. Então, sim, eu acho que a gente pode chegar assim no 120 até. Agora, chegando lá, Marco, eu acho que a gente tem problema. A gente chega lá no 120, tecnicamente nós temos mais resistência lá, então pode ser que a gente falhe na tentativa de novo topo, e uma onda 3 para baixo depois, janeiro, fevereiro, a gente vai ter que observar. Sim, sim. Mas o que você falou, você falou interessante naquela violinada ali, né? Só dá aquela violinada para fazer a limpa, né? Para limpar quem tá realmente no mercado, depois a gente volta. Eu espero que sim, eu acho que tem fundamento para isso. Gostaria de ver um Ibovespa, Zolar aqui na Madeira, ver um Ibovespa positivo esse ano, né? Acho que já seria bom. Inclusive o nosso presidente ia fazer um recado hoje, né? Suspendeu aí a divulgação, né? Não está nada certo ainda em relação à possível extensão do auxílio, enfim, todos os detalhes aqui, a possível desrespeito ou não, né, ao teto de gastos, mas precisamos acompanhar. Mas, Bo, eu queria, antes disso, antes de falar, o pessoal pediu aqui para a gente falar sobre PetroRio, que acho que é um case que eu estou acompanhando bastante perto, né? Até tem uma provocação que eu fiz na minha live de domingo, que foi uma live assim, bastante polêmica, que é assim, evite Petrobras, né? Compre PetroRio. Isso já tenho falado aos últimos anos, mas nessas últimas semanas continua valendo, né? Mas acho que antes de ver de PetroRio, acho que seria legal a gente ver um pouco ali um pouco do próprio petróleo, né? Se você acha que pode ir além dos $85, já tem, inclusive, acho que semana passada ou retrasada, o Merrill Lynch colocou um target de $100 já nos próximos meses. Eu acho que tanto otimista, né, exagerado, mas pelo menos seguindo essa tendência, a gente vê 75, 80, 85 já o petróleo. Acho que depois vai ficar mais fácil de ver a PetroRio na sequência, né? Tá. Marco, você gosta de 3 linhas verdes?
Ah, 3 sempre bem-vindo. Ah, você gosta, eu sei. Eu sei que você gosta. Sabe o que vai acontecer aqui? A gente vai para a Lua. Isso é petróleo, futuros Brent, 3 linhas verdes, topos e fundos ascendentes. Ele vai parar provavelmente no 88, que é um número muito importante, baseado na média áurea. Mas se ele fechar acima de 90, Marco, tem 80% de chance de ir para 100. E normalmente o Aham. preço para por aqui, nessa região aqui de 90, e toma uma decisão se ele vai falhar e voltar, ou se ele vai romper aí para o 100. Acima de 80, ao meu ver, é compra com alvo no 100. Agora, o PetroRio tá muito Boa. bonito. Uhum. Muito bonito aqui. A gente entende, com esse MIMA 8 tão acima da MIMA 34, esse 34 é um forte suporte. E não só isso, ele está muito inclinado. Também 34 e 144, muito forte. Então, o meu desenho para o PetroRio é essa aqui, ó. Se eu olhar agora PVPC, linhas verdes, exatamente, toca na segunda linha verde, volta a subir. Quais são os alvos? Vai nas projeções dinâmicas. O primeiro que eu acho interessante é essa aqui, 35, mas também tem Uhum. 41, 42 depois. Então, Marco, não é para se preocupar, não. Forte tendência de alta, não há nenhuma evidência de o preço parar de subir ou tentar se reverter. 3 linhas verdes, meu amigo, a gente sabe o que acontece com 3 linhas verdes, né? É lua, É, é. é Tem lua. um, tem um pessoal aí já tentando buscar a Lua, né, com os seus foguetes. Ó, mas eu concordo com você até, o Bo, né, assim, é lógico que depende do petróleo, né, a própria cotação da PetroRio depende do petróleo. Mas tem acho que todo mundo aqui no chat, depois me avisa se não tiver tão a par assim do case em si. Mas a gente sabe que a Petrobras ela está vendendo, né? Ela está realmente se desfazendo de alguns ativos, né? São 2 ativos bastante atrativos, né? E tem muita sinergia com os ativos da própria PetroRio, que é um ativo que chama-se Albacora, que é um poço de petróleo, né? Provavelmente a PetroRio ela tem uma opcionalidade, né? Ou seja, tem de certa forma uma preferência, ainda não saiu esse resultado. Ela vai entrar com um consórcio, né? Precisa entender qual que é a participação da PetroRio nesse consórcio. Mas inclusive, a gente está fazendo algumas sensibilidades e dá justamente nesse preço, o Bo. Na nossa opinião, se ela leva esse ativo, a gente pode buscar um preço-alvo conservador ali, como você falou, R$ 35, R$ 38 reais, e mais otimista, R$ 42 reais. Então, seriam mais ou menos esses cenários, tá? Dependendo do preço do petróleo, mas se ele mantiver nesse patamar, e caso ela vença, né, realmente fique com esse ativo, né? Estou falando de um ativo só, a gente teria um potencial adicional que daria para buscar exatamente esse número. Depende um pouco do seu cenário, um pouquinho de algumas premissas, né? Mas acho que conservadoramente 38, ali que você falou, 42 mais otimista, eu acho que é bem factível esse cenário. Então, eu continuo com o recado, Bo. Eu vou manter aqui a minha palavra, né? Evitem Petrobras, né? E troquem por PetroRio. Esse é o meu slogan. em termos de Gostei. em termos de fundamentos. É um pouco agressivo, né? Porque a gente sabe que Petrobras tem milhares, né, de acionistas, PetroRio é uma empresa menor, enfim, mas tem melhor ativo, melhor momento, enfim, melhores indicadores de curto, médio e longo prazo. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui da Maria Helena. Desvalorização do Brasil para garantir a eleição de 2022 sem problema nenhum para os políticos. O Brasil é muito difícil imaginar votar em alguém. Pessoal, mandem aqui as sugestões aqui que vocês estão falando, pedindo aqui no chat para a gente falar. Mas então, antes o pessoal mandar, só para a gente passar rapidamente, acho que também 2 ativos que a gente sempre fala aqui, o próprio S&P 500, acho que é legal a gente falar, e também o BTC, o Bitcoin, que faz tempo que a gente fala e está
tá vindo bem o Bitcoin, né? O pessoal deixou meio de lado, parece que parou de comentar um pouco, mas tá surpreendendo ali a recuperação, né? Inclusive eu estou fora do Bitcoin nesse momento. Mas aí vamos ver o S&P 500. Eu tô fora do Bitcoin, mas estou frustrado, porque realmente está subindo, está bonito. Eu acho que eu vou pular em cima de Ethereum depois. Marco, Boa. eu estava muito preocupado com o S&P 500, ainda estou, né? Ainda estou assim nesses níveis por aqui. O que me deixou preocupado é esse comportamento aqui, essa linha azul e essa linha roxa andando juntos. A gente entende isso como uma onda terminal. E a onda terminal, a gente normalmente procura 3 movimentos na contratendência. 1, 2, 3. Pode ser lateralização ou pode ser um pullback. E eu acho que a gente vai bater cabeça aqui e voltar para cá. Porém, se ele conseguir novos topos históricos, ele pode acelerar, independente do que aconteceu aqui no passado. Aqui uma evidência no passado que ele estava pisando no freio, preparando para uma realização maior. Se ele pisar no acelerador em vez de pisar no freio, nada impede ele continuar subindo. Só que agora ele vai ter mais um fractal ainda, alinhado para baixo e inclinado para cima. Eventualmente, esse tipo de coisa é muito perigoso. Então, eu não gosto de ver essa condição. Porém, subir sem força ainda é subir. Eu sou obrigado também, com essas linhas verdes aqui, de desenhar o S&P 500 rompendo o topo e fazendo topos e fundos ascendentes da forma assim saudável, com realizações de 50% a 60%, movimentos proporcionais aos movimentos anteriores. Então, algo parecido com isso, quem sabe. Muito, muito interessante. S&P 500 não dá conforto, cara. Não dá conforto porque pisou no freio. Mas subir sem força ainda é subir. Não dá para vender. E o Bitcoin está chegando no topo histórico. Já que ele passou 62, a média áurea, né? 61.800. Se ele passar esse topo histórico aqui, a gente vai buscar 78 mil, é o próximo alvo. 78.600. E essa é a minha expectativa para o Bitcoin. Percebe também 1, 2, 3 linhas verdes alinhadas para cima e fortes movimentos anteriormente. Se a gente olhar no gráfico semanal, você olha esse gráfico aqui e entenda, cara, eu não tenho por que não acreditar na continuação desse movimento, particularmente acima desse nível aqui de 54, 55. Então, eu sou obrigado de desenhar esse tipo de movimento aqui. E aí, o movimento, esse terceiro movimento aqui, seria proporcional ao primeiro movimento aqui. Então, faz total sentido de a gente chegar lá nos 78, 80 mil, no gráfico semanal, no gráfico diário. Agora, eu acho que, sabe que eu não tenho muito tempo nesse mercado de criptoativos. Na verdade, acho que é 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente está realmente ativamente estudando e entendendo. Ele segue perfeitamente Trade System VCube, comportamento de preço, estrutura de preço, mas a volatilidade é difícil se acostumar. E ele tem algumas coisas muito interessantes, tipo rotacionais. Então, por exemplo, né, no momento, Bitcoin é o único que está subindo e todo o capital está indo para o Bitcoin. Daqui a pouco, se o Bitcoin para de subir, aí Ethereum começa a subir. E quando o Ethereum para de subir, aí o dinheiro sai e volta e entra nos altcoins, que pode ter também retornos explosivos. Então, eu estou aprendendo essas coisas, faz muito sentido essa rotação, né, do capital. Se eu soubesse um pouco mais sobre isso, quem sabe teria tomado chance com Bitcoin um pouco mais para baixo, mas eu perdi essa oportunidade. Aí, já passou, vamos para o próximo, né? Eu acho que vai ter muita oportunidade nos próximos décadas, então não é para se preocupar muito, não. Eu sigo na minha estratégia, boa. Eu tô lá, não tô... Agora, nesse momento, tô nem comprando, nem vendendo, mas estou lá com o meu preço médio baixando, né? Toda vez que cai, eu tento baixar um pouco o preço médio, tô seguindo. Já tive no prejuízo, no lucro, agora estou no lucro de novo, né? Mas sigo com a minha posição de
de acumulando ao longo do tempo. Né? Vamos ver Excelente. se o tempo... Se eu estou certo no tempo, né? Mas a princípio tá... Por enquanto tá positivo, né? Mas já tive de tudo nesse ano.